aí, gente, tudo bem? Nós estamos aqui mais um dia no nosso projeto Souza Day. Terça-feira, nós falamos um pouco sobre amor e um pouco sobre o Espírito Santo e trazemos esse link sobre o fato do amor de Deus ter sido derramado ao nosso coração por meio do Espírito Santo. É isso que Romanos 5,5 nos traz. Eu quero ler hoje com você um texto que fala lá em Romanos capítulo 8, versículo 14, que vai tratar um pouco do que nós vamos conversar essa semana, que diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. E olha para você ver, olha o que esse texto diz. Esse texto é bem simples, mas ele traz uma compreensão bem abrangente para nós, da vida cristã no total. A Bíblia diz que aqueles que são guiados pelo Espírito, esses são filhos. Ou seja, talvez você tenha vivido a sua vida pelas suas próprias direções, pelas suas próprias atitudes. Talvez você tenha vivido uma vida cristã com base naquilo que você deseja ser guiado, com base naquilo que você planeja para a sua própria vida. Sabe, eu vi algo interessante sobre um homem de Deus falando, ele falando, depois que você aceita Jesus, existem dois caminhos que você pode seguir. Você pode seguir o primeiro caminho, onde você faz um plano e pede para que Deus abençoe o seu plano de vida. Mas existe um segundo caminho, que é o caminho onde você recebe os planos de Deus e a direção de Deus para viver a sua vida. E esse é um caminho onde você não precisa pedir a bênção de Deus para os seus planos, porque os planos não são seus, os planos já são deles, e os planos dele são abençoados por ele. E esses planos é o que eu estou falando nesse versículo 14, sobre ser guiado pelo Espírito de Deus. Você sabe que existe uma direção, existe uma inspiração que o Espírito Santo quer trazer com relação a cada área da sua vida, para que você cresça, para que você prospere, para que você se desenvolva. É disso que se trata o Evangelho. E preste atenção, olha o que a Bíblia diz: se você é um filho de Deus, você está apto a ser guiado pelo Espírito de Deus. E olha para você ver, essa direção, com base no que o Espírito Santo nos trata, vai para todas as áreas da nossa vida. Isso significa que na nossa área financeira existe uma instrução e uma direção do Espírito. Significa que na área ministerial existe uma direção e existe uma instrução do Espírito. Significa que na área familiar também existe uma direção e existe uma instrução do Espírito. E a palavra também diz lá em Jeremias que existem planos que aos olhos dos homens podem ser bons, mas no final deles é um caminho de maldição, é um caminho mau. Mas a Bíblia diz também que os planos do Senhor são muito maiores do que os nossos, do mesmo jeito que os propósitos do Senhor são muito maiores do que os nossos. Então eu quero te desafiar hoje, eu quero te desafiar a abrir mão do seu plano, abrir mão do seu propósito, daquilo que talvez você tenha planejado, você tenha designado para a sua vida. Eu não faço a menor ideia do que você tenha imaginado, mas eu quero te convidar a viver uma vida guiada pelo Espírito de Deus. Porque se você é um filho de Deus, você tem acesso a ser guiado pelo Espírito de Deus. Medite nesse texto hoje, pense nele à tarde, pense nele à noite, medite na palavra. Todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Pergunte ao Espírito Santo: Espírito Santo, qual a direção que você tem para mim nessa área? Qual direção de Deus você tem para mim nessa área? E saiba de uma coisa: a direção do Espírito sempre estará alinhada com a palavra de Deus. Não chegará um dia onde o Espírito Santo trará uma direção que não estará alinhada com a palavra. Sempre estará coerente com aquilo que a Escritura diz sobre os parâmetros da salvação, sobre os parâmetros de um cristão. Em nome de Jesus, tchau, tchau. Fica com Deus, deixa um like, deixa um comentário. Eu espero que você tenha se identificado. Até o próximo vídeo.